Bom dia para você, a paz do Senhor, amém? Quero te convidar a se colocar de pé nesta manhã e abrir a sua Bíblia no Salmo 111. Salmo 111. Amém? Conseguiu encontrar? Acompanhe comigo. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras de suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que ele seja louvado para sempre, independente das circunstâncias e das situações. Que você possa entoar esse salmo no seu dia a dia, dizendo que dará graças ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Ele é grandioso e majestoso, e Ele tem feito milagres no nosso meio para que possamos anunciar essas maravilhas, sermos transformados pelo testemunho que ouvimos. Não somente a palavra ouvida, mas a palavra praticada em nossas vidas, em nossos lares. Então quero te convidar a orar nessa manhã e conversar com esse Deus que é grandioso, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem olhado para nós com um olhar de amor. A Tua misericórdia é sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos renovado todas as manhãs que nos colocamos diante do Teu altar, Pai, que entregamos os nossos propósitos e nossos sonhos em Ti, a Ti, Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa manhã através dos louvores, através da Tua palavra, que sejamos, Pai, renovados pelo Teu Santo Espírito, que venhamos sair daqui gratos e glorificando o Teu santo nome, dizendo que Tu és exaltado para sempre, Pai. Tu serás exaltado entre as nações, e que essa grandiosidade, essa majestade venha a ser reconhecida não só em nossas palavras, Pai, mas em nossas ações, no nosso dia a dia. Então vem, Pai, fala conosco, Pai, queremos Te ouvir, aleluia. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de Ti eu reconheço o quanto eu Te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em Ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de Ti e menos de mim. Que cresças eu diminua, sempre mais de Ti e menos de mim, grandioso Deus.
Eternamente eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais em ti e menos em mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos em mim, grandioso Deus. Bem mais em ti e menos em mim, 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 bem mais em ti, 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 pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos em mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos em mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Santo Deus, Tu és o Hosana, Pai. Tu és aquele que nos enxerga, Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e
meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Erga sua voz de Hosana. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Diga: limpa o meu coração, limpa o meu coração. Pra que eu possa ver com teu amor, com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai, que a Tua palavra nessa hora venha limpar o nosso coração. Nós não temos nada, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Então, toma, Senhor, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Nos faz e refaz de novo, Pai, quantas vezes for preciso, para que venhamos entender quem Tu és e o que Tu és para nós. Purifica o nosso ser nessa hora, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos limpar, nos sarar, nos curar. Que sejamos curados pela Sua palavra, Pai. Restaurados e renovados, porque o Senhor se encontra neste lugar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês?
Graças a Deus, né? Tudo em paz. Diante do momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que a presença de Deus, né? Nada melhor do que o fortalecimento do Senhor, nada melhor do que estarmos em Deus. Não existe coisa melhor que isso. Antes, vamos fazer uma oração. E você abre a tua Bíblia no livro de Isaías 40. O versículo é o 31. Nós vamos fazer uma oração pelo Brasil, pelo mundo, por aquilo que nós estamos enfrentando, né? Por Manaus, que hoje está passando por um momento muito doloroso ali, né? Muitas perdas. Vamos orar por nós, pelos nossos. Temos pessoas daqui da nossa casa que estão passando também pelas mesmas dificuldades, mas uma certeza nós temos: o Senhor está controlando todas essas coisas. As mãos dele está patente a tudo isso. Isaías 40, versículo 31. Diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos orar nesse momento, pedir a tua graça, pedir a tua misericórdia, pedir, Senhor, verdadeiramente que o Senhor entre com resposta sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos entregando nas tuas mãos algumas situações que estão ocorrendo aqui na nossa nação, no Brasil, em alguns estados, Senhor, como o Amazonas é um grande exemplo disso, em outros estados também, Pai, que as coisas parece que aos nossos olhos, como homem, estão fugindo ao controle. Temos certeza absoluta que do teu controle não está. E é por isso que nós estamos orando pelo Brasil, pelos outros países próximos, orando pelas igrejas, orando pelas pessoas, pelas casas, orando pelos nossos entes queridos, Senhor, olhando para as pessoas pares nossas, para as pessoas que são colegas, amigos e até pelos nossos inimigos, Pai. Nós estamos orando nesta manhã, entregando tudo nas tuas mãos, Senhor. Tem o caso especial do Rafael. Olha para aquela vida ali e entra com resposta, entra com cura ali na casa dele, Senhor. Entra com resposta também a petição de cada irmão que hoje está entregando diante de Ti um pedido muito especial e muito carinhoso em favor da própria vida ou em favor da vida de terceiros. Eu sei que o Senhor toma conta de tudo e o Senhor está no controle de tudo. E essa é a nossa certeza. E por isso, agora, Espírito Santo, Tu tens a liberdade de usar a nossa vida aqui nesse dia de hoje. Nós sabemos que o Senhor colocou no nosso coração uma palavra, e mais do que isso, o Senhor conhece os corações que estão aqui dentro dessa casa e que precisam ouvir a Tua voz. Fala conosco, porque nós ouvimos. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. A palavra do Senhor hoje falou ao meu coração grandemente nesse livro de Isaías. É um livro interessante, porque Isaías, ele era um profeta. Ele era um camarada que tinha um acesso especial com Deus. Ele conversava com Deus, Deus falava com ele. A diferença do profeta justamente para o sacerdote era uma coisa: o profeta, ele ouvia o que Deus falava e repassava para o povo a mensagem de Deus. O sacerdote, ele ouvia o clamor do povo e subia esse clamor em forma de pedidos a Deus. Isaías, por ser um profeta, ele viveu mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. E ele, na Bíblia, era chamado o profeta messiânico, porque Isaías, ele trazia uma profecia da vinda de Cristo. Ele trazia um histórico, um relato de como seria a vida de Cristo para a salvação do povo de Israel. E a Bíblia fala que era um povo sofrido, um povo que passava por grandes dificuldades, e a Bíblia inteira falava sobre isso, desde a saída do povo lá do Egito, desde a saída da servidão do Egito, eles andando pelo deserto, eles passando as dificuldades até chegar na terra de Canaã. Eram muitas dificuldades, mas a Bíblia fala uma coisa que a gente não pode perder de vista, de forma nenhuma, até porque muitos de nós não estamos naquele tempo passado.
estamos no tempo presente, porém nós passamos também por dificuldades quase que semelhantes a deles. Quase que dificuldades que são iguais ou idênticas, porque a característica humana ela não muda, passe ano, ou passe décadas, ou passe momentos, a característica, a necessidade, a carência humana ela não muda. Pode mudar de casa, pode mudar de endereço, mas não muda porque dentro do homem tem uma necessidade e que homem não pode suprir essa necessidade. É uma necessidade, uma carência que apenas Deus pode suprir. E Deus tomava conta do povo de Israel. E Deus tomava conta das necessidades daquele povo. Deus olhava com um olhar diferente, com um olhar carinhoso, com um olhar dentro da necessidade do povo e vinha trazendo para eles conforto, consolo. Vinha trazendo para eles cuidado. E conosco não é diferente, queridos. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por necessidades, mas uma coisa eu sei, Deus tem olhado para a gente, Deus tem olhado para a nossa casa, Deus tem olhado para a nossa vida. Talvez você não perceba isso, porque você está olhando para as coisas que estão te consumindo, mas pare de olhar para as coisas que estão consumindo e comece a olhar para a graça de Deus, e você vai ver que você está sendo agraciado. Você está sendo guardado, você está sendo livre de muitas dificuldades. É que a gente às vezes não valoriza isso, a gente às vezes olha mais para as coisas que nos causam dor e esquece de muitas das vezes das coisas que nos traz alegria. E a alegria de Isaías era justamente um momento onde ele começava a profetizar. E a Bíblia fala mais no primeiro capítulo, que é interessante, quando ela começa dizendo que Isaías ele era um camarada que vivia dentro do palácio do rei, e o rei morre. Depois que morre, ele tem um contato real com Deus, ele começa a conversar diretamente com Deus, e Deus convoca ele para ser profeta. Aí Isaías vai diante de Deus, e a Bíblia fala que ele olha o trono de Deus, a coisa real, maravilhosa, a presença de Deus. E ele, quando vê tudo aquilo, ele olha para si e fala assim: olha, como eu posso estar nesse local? Eu sou um camarada com lábios impuros e habito no meio de pessoas com impuros lábios. Ele olhou para si e viu que nele não tinha condição nenhuma de estar na presença de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante a de Isaías, esteja entrando dentro dessa casa e dentro de você está olhando e falando: mas eu não tenho condição nenhuma de estar na presença de Deus. Eu não tenho condição nenhuma de abrir a minha boca e falar com Deus. Eu não tenho condição nenhuma de dobrar os meus joelhos e orar a Deus. Talvez a fraqueza esteja habitando dentro do teu coração e você esteja olhando para as suas imperfeições e dizendo assim: quem sou eu para estar na presença de Deus? Mas hoje eu vim aqui no nome do Senhor Jesus para dizer para você que a graça de Deus abunda nessa casa, a graça de Deus abunda na tua vida, e Ele conhece o teu andar, Ele sabe das tuas fraquezas, e é por isso que Ele é Deus da sua vida. E às vezes a gente está esquecendo disso, a gente está olhando para as nossas imperfeições, achando que somos nós que vamos mover a mão de Deus. Ei, eu hoje vim aqui apenas para falar para você: fica em Deus, porque Ele é que vai mover a mão ao teu favor. Quando Isaías chega e fala assim, ó, e quando ele acaba de falar tudo isso: Senhor, mas e agora? A Bíblia diz o seguinte, que Deus pede para que um querubim pegue uma brasa do altar e queime os lábios de Isaías. E depois, ele mesmo, Deus começa a falar: tá, e agora, o que eu vou fazer? Quem vai falar do Evangelho? Quem vai pregar essas boas novas? Quem vai profetizar para este povo? Quem vai chamar a atenção do povo? Quem vai falar de nós para o povo? Aí Isaías ergue a voz e fala: Senhor, eu vou falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele momento, Deus olha para Isaías e vê nele uma resposta para Israel. Ele olha para Isaías e vê Isaías como uma pessoa, uma boca de Deus ali, e a Bíblia fala isso, que Isaías foi. E do capítulo 40 até o capítulo 66, que é o último livro de Isaías, do último capítulo do livro de Isaías, Deus ele vem trazendo uma coisa que é interessante você observar agora.
Deus ele vem trazendo para Israel aquilo que Israel mais precisava por passar pelas dificuldades, por aquilo que eles estavam vivendo e passando. Do capítulo 40 até 66, Deus começa a trazer algo diferente para o povo de Israel. Deus começa a trazer consolo. Sabe por quê? Não para aquele povo que estava dia a dia, que era contemporâneo de Isaías. E o que me chamou a atenção foi isso. Quando eu li a Bíblia, o Senhor me chamou a atenção para isso, que a palavra que Ele estava trazendo não era para o povo contemporâneo de Isaías, mas a palavra que que Deus estava colocando ao coração do profeta, o consolo que Ele estava dando para aquele povo ali, era para o povo 150 anos depois, era para o povo que ia passar pela Babilônia, era para o povo que ia viver os momentos de escravidão na Babilônia. Mas Deus já tinha preparado 150 anos, uma palavra no coração de Isaías, dizendo para eles assim: olha, fica em consolo, consola o teu coração, porque Deus entrará com resposta para tudo isso que vocês estão vivendo e passando. E sabe que o meu coração ele se enche de alegria, queridos, é que Deus ele não espera chegar no momento para Ele agir, mas Ele antecipa todas as coisas. Olha, você pode estar passando por isso achando que esse é o momento do teu fim, mas Deus fala ao meu coração para dizer ao teu coração: ei, espera que ainda há consolo de Deus para a tua vida, para a tua casa, para aquilo que você está vivendo e está passando. E o interessante de tudo é isso, olha só, 150 anos antes, Deus já tinha uma resposta para o problema que Israel ia passar. Deus tinha uma resposta por boca de Isaías, dizendo assim: Isaías, consola o meu povo, diz para o meu povo que eu estarei consolando eles dentro da necessidade deles, eu estarei falando com eles. Dá uma olhadinha aí, Isaías 40, o primeiro versículo, o que fala aí? Ele começa dizendo o quê? O primeiro versículo, dá uma olhadinha o que fala aí. Consolai o meu povo, diz o Senhor. O Senhor já está falando para Isaías: Isaías, coloca paz no coração desse meu povo. Sabe, Vandão, aquilo que você falou no meu coração aqui, vamos clamar, vamos pedir pelo Brasil, vamos pedir por Manaus, vamos pedir pelo povo. Esse clamor nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque você foi lançado como profeta nessa terra. Você foi colocado aqui como homem, como mulher de Deus, para profetizar sobre essa terra. E mais do que isso, que as tuas palavras são ouvidas no céu. E quando você abre a tua boca, o milagre de Deus acontece. Sabia disso? Se não sabe, eu estou dizendo isso para você agora. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus para dizer assim: você é profeta na tua casa. Tem pessoas que estão aqui dentro hoje dizendo assim: mas minha casa é uma bagunça, mas minha casa é toda desorganizada. Mas hoje Deus trouxe uma palavra no meu coração para dizer para você assim: ó, não interessa a forma como você está, o interessa é que Deus se preocupa pelo que você é, pela tua casa, pela tua família e pela tua geração. E às vezes a gente está olhando para as nossas, não, tem que ser perfeitinho, não, tem que ser certinho, sim, precisa de tudo isso, mas você precisa manter isso depois. Mas por enquanto que você está desse jeito meio que enfraquecido, a palavra de hoje vai falar comigo e contigo a respeito disso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está querendo fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, a gente está querendo fazer as coisas pelas nossas próprias ideias, a gente está querendo fazer a coisa do nosso próprio jeito. Aí não funciona, queridos, porque nós somos imperfeitos. O homem às vezes tenta fazer as coisas do jeito dele, mas sempre dá errado. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o homem não inclui Deus nas decisões. O homem só busca Deus quando tudo dá errado. O homem só busca Deus quando não deu certo. E agora, o que nós vamos fazer? Aperta o botãozinho de emergência, aperta o botãozinho vermelho. Olha, vamos lá para o telefone azul, chamar Deus. Mas Deus estava falando para Isaías: Isaías, sabe o que eu quero? Eu quero estar participando com esse povo de Israel até o fim.
Eu quero andar com esse povo diariamente, cotidianamente, eu quero andar a cada instante, eu quero resolver as questões deles, eu quero dar resposta aos pensamentos deles, eu quero ajudá-los. Olha só, quem diria? Deus está preocupado com o povo 150 anos à frente. Queridos, nós somos direcionados pelo tempo cronos, que do grego é uma palavra que fala assim, que o nosso tempo ele é diário, mas Deus ele não anda pelo tempos cronos. O tempo de Deus é outro, é o Kairos, e o Kairos não tem marcação de dia e hora. O Kairos é um tempo que acontece no instante ou pode demorar muito tempo. Por isso que Deus fala assim na palavra dele, que um dia para Deus pode demorar 1000 anos, mas também 1000 anos pode demorar um dia. Você está entendendo o que eu estou falando? Não está, eu vou te explicar. Quando nós fazemos do nosso jeito, nós fazemos as coisas e tem que acontecer logo. Principalmente nessa geração, que é uma geração mais high-tech, né? Mais informatizada, em que a gente pega um computador que está um pouquinho lento, a gente já quer trocar por um 1000 vezes melhor. Pega um celular aí que às vezes está meio capenga, né? O armazenamento não cabe, você quer que a informação seja rápida, uma internet tem que ter, sabe, 250 mil gigas para você alcançar rápido a informação. Então, esse é o nosso tempo, o nosso querer é dessa forma, mas o de Deus não é. E o de Deus é perfeito. Por isso que ele fala para Isaías, fala assim, espera aí. A resposta que eu vou dar hoje é para 150 anos. Por quê? Porque o povo ia passar por aquilo. O povo ia passar pela Babilônia. O povo talvez não soubesse, estava olhando, estava vendo o dia a dia, estava vendo os acontecimentos cotidianos e nunca tinha na cabeça que um dia ia chegar um povo babilônico, invadir a nação, roubar o ouro, roubar as pessoas e levar todo mundo cativo. Eles não estavam esperando isso. Eles não estavam esperando essa invasão. Talvez tivessem lido, olhado, visto, avisado, porém dentro do coração deles, não vai acontecer tão já, não vai acontecer tão agora. Queridos, nós passamos esse tempo que estamos vivendo agora. Quem não queria sair de 2020? Todos nós queríamos, não é? Estava torcendo para chegar 31 de dezembro de 2020. Sabe por quê? Porque a gente achava que na virada da chave 2021 seria um ano melhor, não é? 2021 vai começar a acontecer as coisas. Vandão, parece que piorou, né? Parece que a enxurrada veio de uma forma um pouco mais forte. Parece que as coisas aconteceram de uma forma mais bruta do que em 2020. Tem pessoas que estão querendo voltar para 2020. Porque as coisas aconteciam um pouco mais devagar. E as coisas estão acontecendo agora muito mais rápida. 2021 está se complicando, já começou o ano complicado. 2020 começou em março, abril. 2021 já começou logo em janeiro, no primeiro dia, já começou um negócio doido. Porque talvez seja o nosso tempo, talvez seja a nossa vontade que a gente quer que as coisas ocorram rapidamente. Mas hoje, Deus fala ao meu coração, que o tempo dele é o tempo certo. O tempo de agir de Deus é o do agora, é o do já, é o do presente. Mas também é o do futuro, é o que olha lá para frente e vê o que há de acontecer. Quem na nossa mentalidade normal de ser humano ia achar que ia acontecer alguma coisa agora? Há 100 anos passados aconteceu a gripe espanhola, e a gente esqueceu disso. A gente esqueceu dos cuidados, a gente esqueceu das coisas que devia fazer, e hoje volta uma situação quase que semelhante àquela. Se você buscar nas histórias aí, para quem tem internet, busque isso, saber como é que foi no passado. Todo mundo de máscara, do mesmo jeito que nós estamos hoje. Há 100 anos passados, você esperaria que aconteceria de novo, novamente isso? Não, mas uma pessoa, eu sei que sabia de tudo isso, era Deus.
Era Deus que já sabia de todas essas coisas, que Deus já olhava para a nossa história, Deus já sabia o que estava acontecendo. E por isso que Isaías, ele era um camarada, um profeta daquela época, e ele foi levantado para colocar consolo no coração do povo de Israel, para dizer para o povo de Israel: fica em paz, porque Deus entrará com providência, fique em paz, porque Deus está olhando o que vocês estão vivendo e passando agora, e já está preparando para vocês uma resposta. Mas amanhã a resposta, Deus? Não, pode ser daqui 150 anos, ou pode ser daqui um tempo, mas a resposta de Deus veio, e a resposta de Deus para esse tempo de hoje virá. Você crê nisso? Eu creio, porque eu sei quem eu sirvo. Eu creio porque eu sei quem está tomando conta da minha vida. E mais do que isso, queridos, quando Jesus fala assim que vai preparar moradas, não é conto da carochinha. Ele não está dizendo para você ficar consolado, não. Ele está falando com verdade, que haverá um tempo do fim. E às vezes a gente, para ter o tempo do fim, precisa de acontecer. Para ter o fim, ele precisa de acontecer. Ele precisa de chegar. E algumas pessoas até estavam meio que preocupadas, né? Dizendo: será que esse é o fim do mundo? Queridos, as coisas ainda, pela Bíblia, dizem que ainda acontecerão muito mais coisas. Isso é só o começo. E mais do que isso, acontecerão, mas não se aflinja. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Como falou para Isaías, está falando para mim e para você. Porque se você andar pela tua cabeça, se você andar pelo teu entendimento e pelo teu pensamento, você desiste na hora. Você desce do barco, você sai do playground e fala assim: não quero mais brincar disso. Mas quando você tem uma pessoa especial que está do seu lado, te segurando nas mãos e te carregando, esse faz a diferença. Esse faz a diferença, e é isso que Deus está querendo dizer para Isaías, e é isso que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Quando ele fala para Isaías, diz assim: profetiza, Isaías. Fala para o meu povo, eu trarei consolo. E se você olhar nos livros de 40 para frente, você sempre vai ver o começo dizendo assim: consolai o meu povo. Sabe por quê? Porque o único que pode consolar a gente é Deus. O único que entra com consolo. Olha, a gente tem visto aí muitas pessoas queridas sendo levadas, e muitas pessoas queridas perdendo entes queridos. É uma dor imensurável, não dá para medir. É uma dor que dói dentro da alma. A pessoa perder o ente querido, perder a pessoa que ama, não poder dar dignamente. Neste momento nós estamos vivendo um momento difícil, que você não pode dar dignamente um funeral para a pessoa que você ama. Tem que ser rápido, as coisas têm que acontecer num segundo. Chega lá, olha e tchau. A gente tem visto isso. A gente tem visto essas coisas acontecerem. Sabe? E você pode falar o que falar, você pode escrever o que escrever. Você não consegue consolar o coração choroso. Você não consegue trazer paz para aquele que passou por esse momento de tristeza e dificuldade, por mais belas palavras que você coloque ali. Mas uma coisa eu sei: existe o Consolador fiel. Esse consegue colocar paz em meio à guerra. Esse, você pode estar vivendo a maior dificuldade da sua vida, mas quando você dobra o seu joelho, pede para o Senhor consolar o teu coração, Ele entra com algo espiritual que faz com que você descanse nele. Como hoje foi dito antes cedo, se você estivesse aqui, você ia ouvir isso. É quando Deus pega a criança no colo, é como uma mãe que pega a criança no colo, dá de mamar para ela, dá aquela balangada, logo em seguida, depois do buchinho cheio, depois de estar saciado, depois de estar descansado nos braços da mãe, o que o bebê faz? Ele dorme. E assim também acontece conosco, quando nós estamos nos braços de Deus, balangados pelas mãos de Deus. A coisa que nós temos que fazer, queridos, é descansar em Deus, é esperar no Senhor, é esperar com que Ele faça a coisa certa, não aquilo que você quer. Porque às vezes a gente está querendo fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos, mas o que você quer talvez seja ruim para você, e Deus já está antevendo, Ele está olhando e vendo que
que vai acontecer lá na frente, mas o que Ele vai fazer para você, isso vai ser para a sua eternidade. Era isso que ele estava falando para Isaías. É isso que ele estava falando para Isaías. Isaías, como mãe, pega o meu povo Israel nos braços, balança eles, alimenta eles, cuida deles e fala assim: olha, a mão do Senhor está ao nosso favor. Vocês vão passar dificuldade, mas não tenham medo, vocês não vão morrer no meio dessa dificuldade. Vocês vão passar tristezas, mas não tenha medo, vocês não ficarão com o coração condoído, vocês serão consolados. Olha, vocês vão viver situações difíceis, mas saiba de uma coisa: vocês não estarão só. Não existe coisa pior na vida da gente quando a gente está passando dificuldade. Não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes. Você está passando por dificuldade e você olha para o lado, não tem ninguém para te ajudar. Você olha para a direita, não tem ninguém para olhar para você. Você olha para frente, para trás, parece que tudo se apaga na sua mente, você fica em desespero. Você olha e fala: tá, e agora? E agora? A Bíblia diz o seguinte, que nós temos um Deus que fala assim: ó, lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. É um Deus que estava falando para Isaías: Isaías, fala para o meu povo, para eles ficarem em paz. Sabe por quê? Porque eu sou o consolo de Israel, eu sou o consolo que vou chegar na hora certa, não vou chegar nem antes nem depois, mas vou chegar no momento exato que eles precisarem de mim. E é isso que eu estou falando para vocês, queridos. As dificuldades nós estamos enfrentando sim, são dificuldades reais, mas uma coisa eu vou te dizer no nome do Senhor dos Exércitos: o nosso Deus também é real, é verdadeiro e fiel, e Ele entrará com resposta para as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Por isso que no 31 Deus já começa desvendando o segredo deles para Isaías, e o segredo para nós essa manhã está aí. Está aí, ó. Se você ler, você vai ver. Ele está dizendo o quê? Mas os que esperam. Eu tenho uma notícia para você. Não existe coisa pior na vida, né? Quando você chega para o seu filho assim, não sei se você já passou por essa situação. Fulano, pega isso aqui e vai fazer isso. E ele vira para você e fala: espera, né? Principalmente mulher, né? Mulher já sai correndo: ah, espera, deixa que eu vou e faço. Depois fica o mês inteiro falando que fez, né? Fala, espera, é a mesma coisa dizer assim: faz a senhora, ou faz você. Não sei se você já passou por isso. Eu passei por isso algumas vezes. Fulano, desce, faz isso. Espera aí. Mas Deus está falando aqui, ó, de uma forma interessante. Mas os que esperam o Senhor, se você olhar isso, esse mais, ele já coloca uma condição, uma condicional. Por quê? Porque no versículo anterior, ele chama a atenção dizendo que os jovens fariam, mas se cansariam. O que ele está dizendo assim não é o jovem. Ele está dizendo assim: as pessoas, se quiserem fazer as coisas com as suas próprias mãos, eles desistirão no meio do caminho. As pessoas que quiserem fazer por si só as coisas, eles não chegarão ao objetivo. As pessoas que quiserem fazer: ah não, Deus está demorando muito, agora é minha vez, vai parar no meio do caminho. Ah não, mas eu vou fazer, mesmo que Deus não faça nada, eu vou fazer. É chamando para si a responsabilidade de ser o salvador da pátria. É chamando para si a responsabilidade de dizer assim: olha, Deus, Ele é incompetente naquilo que Ele faz, mas eu sou competente quando eu faço. O que está querendo dizer assim é isso. Só que se você prestar atenção nesse versículo anterior aí, está dizendo assim, ó, mas não chega no fim. Mas não chega na onde precisa chegar e da forma que precisa chegar.
Quando Deus fala assim, mas os que esperam no Senhor, Ele está dizendo assim, são aqueles que têm certeza do que vai acontecer, são aqueles que esperam em Deus, porque sabem que de Deus vem resposta, são aqueles que esperam em Deus, porque sabem que Deus é justamente o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia, é aqueles que esperam em Deus, que sabe quem é que está prometendo, é aquele que vai cumprir, e é fiel para cumprir. É aquele que está falando assim, olha, o tempo pode ser largo, pode ser extenso, porém saiba de uma coisa, você está guardado. O que ele está falando aqui, mais o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ele está dizendo assim, ó, que virá de Deus uma força divina, vivificante, para o enfraquecido, para aquele que está quase desistindo no meio do caminho. Tem coisa melhor do que isso, você está lá cansado, caído, e alguém chega em você e te levanta, te coloca em pé, te coloca para andar, te coloca no lugar que você tem que chegar. Sabe, em 1984 existiu uma Olimpíadas em Los Angeles, e uma mulher, uma suíça, Graziele Anderson, essa mulher, ela estava fazendo aquela maratona, e a história conta e mostra nas imagens, quem tiver YouTube depois dá uma olhada nela, Olimpíadas de 1984, Los Angeles, você vai ver que essa mulher, ela está correndo a maratona, só que chega quase no fim da corrida, ela não consegue chegar até o fim da corrida, por quê? Porque as dores, as câimbras são muito grandes, e aquela mulher começa a cair no chão, ela não tem força até chegar até o fim da corrida, mas o objetivo dela era chegar até lá. E o que chama a atenção é que quando ela está cambaleando, caindo, todo mundo já tinha chegado, só restava ela para chegar até o final da corrida. Ela estava lá caindo, levantando, as dores muito fortes, ela estava até meio que cambaleando para chegar na reta de chegada, ela não estava conseguindo, até a hora que alguém começa a falar e incentivar. Sabe o que aconteceu? Eles esqueceram, até hoje eu não sei quem ganhou aquela Olimpíada, mas a Graziella eu lembro dela. Eu não lembro de quem foi o campeão, quem tirou o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar naquela corrida, mas eu lembro dela. Foi em 1984, eu lembro dela, a mulher contorcendo lá, quase que não chegando, mas o pessoal, aquela multidão de pessoas que estavam dentro daquele local, se levantaram e começaram a incentivar ela, gritar o nome dela, gritar para ela conseguir. O treinador foi do lado, porque não podia tocar nela, mas o treinador ficou do lado dizendo, vai, levanta, vai em frente que você chega. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus faz da mesma forma conosco. Ele está olhando para nós e está dizendo, fica em pé, levanta, vai em frente que você vai chegar até o fim, você vai até lá na frente, fica firme. E com aquela mulher não foi diferente. E qual foi a alegria quando aquela mulher cruza a linha de chegada? Imagina, o estádio inteiro caiu em polvorosa, gritando, batendo palma e saudando aquela mulher. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, Ele age da mesma forma conosco, queridos. Ele quer que nós cheguemos até o fim da nossa corrida, Ele não quer que nós paremos no meio do caminho. Nós sabemos e vemos, e nosso coração fica dolorido e condoído quando a gente vê pessoas desistindo, pessoas abrindo mão da presença de Deus, olhando e falando assim, mas Deus não ouve orações, Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo, Deus não está olhando para o que está acontecendo aqui, Deus não está vendo. Talvez você seja um que tenha questionado a você mesmo, ou questionado a outras pessoas. Sabe o que acontece, queridos? É que nós perdemos a oportunidade de esperar o agir de Deus. É por isso que às vezes dá errado alguma coisa nas nossas vidas, porque a gente não espera em Deus. A gente ora, fala, mas depois se levanta da oração e já faz. A gente não espera Deus agir. E Deus está dando uma promessa para a gente, hoje, que é o quê? Para nós termos força divina, vivificante, para continuarmos a nossa jornada e caminhada. Deus, Ele está dando isso, uma vitamina a mais para nós. Ele está dando aquele incentivo da Graziella. Graziella, se levanta e vai. Se levanta e corre essa corrida que te é proposta.
É isso que Deus está fazendo, e mais do que isso, Ele também nos dá capacidade para nós nos elevarmos acima das nossas necessidades, dos nossos problemas. Queridos, olha só que a palavra de Deus fala: subirão com asas como águia. É isso que Deus está falando para a gente. Quando a gente espera em Deus, nós subiremos, estaremos acima do problema. Não que o problema vai desaparecer num toque de mágica. Olha lá, acabou o problema. Não, o problema pode estar existindo, mas a tua cabeça não vai estar embaixo do problema, o teu pensamento não vai estar olhando para o problema, você vai estar acima disso. O que Deus quer colocar-nos é acima disso, olhando que acima do problema existe solução, sabe? Por isso que o salmista fala assim: eu levo os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro? Daí logo em seguida o próprio coração dele responde para ele: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. E às vezes a gente fica focado, olhando para o nosso problema, achando que a solução vai aparecer. Não, a solução vai aparecer para o seu problema debaixo da autoridade de Deus. E você pode estar olhando para o seu problema e dizendo assim: meu problema não tem solução, eu estou com uma doença que essa doença aqui não tem cura, eu estou vivendo uma situação que parece que não tem resposta. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo: espera em Deus, espera no Senhor. Sabe por quê? Porque não é o primeiro milagre que eu vi acontecer e não vai ser o último. A palavra de Deus nos livros dos evangelhos, ela está recheada dos milagres que Jesus fez quando estava andando aqui com os homens. E mais do que isso, você ouve e vê milagres acontecendo a cada instante. Por quê? Porque Deus ainda é o mesmo que fala para Isaías: pede para o meu povo esperar, porque os que esperam em mim alcançarão a bênção, alcançarão aquilo que estão esperando, mas tem que esperar. Tem que esperar. Não tem que ser que nem a gente que já sai fazendo, chama e já sai fazendo. Não, chama e espera. Às vezes a gente está orando 1000 vezes ou 1000 momentos pela mesma coisa. Sabe o que parece isso? Falta de fé. É quando você não acredita para quem você está orando. É quando você olha e fala assim: eu estou orando, não está fazendo nada. A oração, queridos, é você colocar no altar de Deus e esquecer aquilo. É quando você deixa nas mãos do Senhor e fala: Senhor, está nas tuas mãos, não é mais responsabilidade minha, agora está contigo aí a oportunidade. Aí Deus faz o milagre. De repente você está lá, ora hoje, daí vê que não está acontecendo nada, ora amanhã, vê que não está acontecendo nada. Imagina Isaías, que era profeta, falou assim: olha, Deus vai entrar com consolo, Deus vai entrar com resposta. E essa resposta acontece 150 anos depois. Isaías nem existia mais, não é? Mas uma coisa permaneceu: a palavra que Deus colocou no lábio de Isaías: consolai o meu povo, porque de mim virá consolo. 150 anos depois, entenda isso, 150 anos depois, o povo estava cativo na Babilônia, lá olhando, sendo escravizado, sendo chicoteado, sendo amassado, mas dentro do coração deles existia uma resposta de Deus: calma que o consolo vai chegar. Para quem gosta do livro de Salmos, tem alguns salmos que diz isso: a minha alma estava abatida, estavam como aqueles que choram, mas a minha alma se alegrou quando nós lembramos das promessas de Deus. Os nossos olhos se encheram de alegria, os nossos lábios se encheram de sorriso, porque estávamos cativos como cativeiro, e o Senhor nos deu liberdade. Queridos, fiquem em paz, porque o Senhor está dizendo para você hoje: espera um pouco, espera que virá resposta para a tua vida. E a resposta não virá de homens. A gente às vezes fica olhando para o homem e falando: agora vai. Foi o que eu mais ouvi essa semana. Agora dá. Seja na mídia, seja ouvido em casa, seja na rua. Agora sim.
Deus já tinha falado para a gente que daria consolo, já em Isaías, 600 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos antes, Deus já tinha falado: povo, eu vou consolar vocês no dia da angústia de vocês, no dia da necessidade eu estarei presente, eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. E às vezes a gente não acredita, sabe por quê? Porque está tão longe, né? Está tão lá. Mas hoje Deus trouxe-me aqui para dizer para você: fique em paz, porque Deus entrará com resposta. Deus entrará com consolo e com conforto. Isso tem um tempo, um começo, um meio e o fim. A única coisa que não tem fim é a misericórdia do Senhor, porque ela se renova a cada manhã. E às vezes a gente não entende isso, sabe? Porque nós somos que nem aquele povo. Deus mandava o maná do deserto todo dia cedinho. Abria a porta, já tinha alimento lá para eles. Coisa boa. Faziam o trigo lá, amassava aquela massa, fazia o pãozinho e comia gostosinho todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Só que isso não foi suficiente para o povo. O povo olhava e falava assim: é tão gostoso esse alimento diário que Deus dá para a gente, mas bom seria uma carninha, né? Uma picanhinha. Aquela picanha maturada, aquele olhinho escorrendo, aquela gordurinha, que saudade disso. O alimento não servia mais. Por quê? Porque o Senhor estava dando todos os dias, com cuidado. Aí Deus vira e fala assim: vocês querem carne? Tá bom. Daí a Bíblia fala o seguinte, que numa manhã seguinte veio uma revoada de codorniz. Codorniz é pássaros, pequenininhos. E caiu dentro da nação, dentro do povo no deserto. Eles comendo carne ali no meio do deserto. Que milagre é esse? Deus. Que milagre está acontecendo? É Deus. Que cuidado é esse? É Deus. Aí muitos daqueles que comeram, aí a Bíblia ainda fala o seguinte, que muitas pessoas comeram com tanta ganância aquilo lá que morreram com a carne encravada nos dentes. Por quê? Porque Deus estava todo dia dando a misericórdia dele, todo dia dando a graça, e a pessoa se achando que aquilo lá era pouco. Queridos, hoje Deus coloca dentro do meu coração para dizer para você e principalmente para mim: a minha misericórdia basta. O meu cuidado basta. O meu estar com você basta. A minha presença na tua vida basta. É aquilo que Jesus falou lá na cruz, quando Ele deu para mim e para você uma salvação gratuita. Está consumado. É isso que Deus está falando aqui. Espera, porque já está consumado a morte de cruz. Já consumou para mim e para você a vida eterna. Esse momento aqui, às vezes a gente fica até meio que temeroso, mas esse momento aqui, queridos, é passageiro. Eu não vi ninguém Highlander ainda que está vivendo 800 anos aí. Você já viu alguém do seu lado aí? Fala: esse camarada aí, está com 900 anos. Não, porque é passageiro. Mas o mais importante é o que Deus está nos prometendo. Uma corrida, uma caminhada, que vai fazer com que a gente corra espiritualmente sem se cansar e caminhe para frente sem desfalecer, quando tudo parece que Deus não está agindo. A gente olha, acha que Deus não está correndo, a gente olha, acha que a mão de Deus não está ao nosso favor, só que Deus está dizendo para a gente: vocês correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É isso que Deus está prometendo para a gente. Enquanto os que correm sozinho, para no meio do caminho, desiste e não quer mais brincar, nós que estamos em Deus, estamos em Cristo, a promessa de hoje, de Deus para a gente, sabe qual que é? Fiquem em paz, vocês vão chegar lá. Fiquem em paz, porque vocês vão alcançar o objetivo. Lembra da Graziela Anderson? Não vai chegar. Talvez muitos estivessem olhando para aquela mulher toda retorcida, andando capengando, cambaleando, cheio de cãibra, ela tivesse olhado e falado: isso aí não chega no fim. Isso aí não vai até lá não. Isso aí, sabia que ia acontecer isso. Estava muito pomposinho, estava crendo muito em Deus, estava acreditando muito na Bíblia, estava acreditando muito nas palavras que ouvia. Isso aí, não vai chegar lá não.
Aí Deus está falando para mim, falar no teu coração assim, ó, continua firme na fé, continua crendo em Deus, continua esperando no Senhor, porque você vai alcançar o objetivo. E mais do que isso, quando a gente espera, a gente tem certeza que vai chegar. Quando Deus fala para a gente espera, é porque Ele vem, queridos. Ele não vai frustrar. Ele não vai frustrar a nossa esperança. Ele vai entrar verdadeiramente com resposta para nós. Você crê nisso? Fique em pé. Nós vamos orar. Sabe o que me chama a atenção? Pode vir o grupo de louvor já para frente aqui. Sabe o que me chama a atenção na Bíblia, queridos? E às vezes a gente não quer isso, porque é muito doloroso, eu sei disso. É muito ruim, é muito chato, é um momento muito desgastante. É um momento que cobra muito da gente. É um momento em que a gente parece que não vai alcançar o nosso fim, não vai chegar onde nós nos percebemos de chegar. Parece que nada deu certo. Parece que, poxa, foi para isso que nos trouxe até aqui. O povo do deserto dizia isso para Deus sempre. Moisés, foi para isso que o Senhor nos trouxe até aqui, para nós morrermos no deserto? Se fosse assim, nos devia deixar lá no Egito, porque lá nós tínhamos pepino, tínhamos cebola e tínhamos alho. E Deus estava dando para eles o maná no deserto, e eles estavam achando que pepino, cebola e alho era melhor. Deus estava dando para eles codornizes, Deus estava dando para ele no dia do frio uma coluna de fogo à noite, para esquentar. Quando eles estavam com muito calor, Deus jogava logo uma nuvem refrigerada para refrigerar o calor do dia, causticante, e o povo estava reclamando. Só que a Bíblia fala para mim, e hoje fala para vocês, uma coisa muito interessante, queridos. É o seguinte: Moisés não viveu experiências tão grandes no palácio do Egito, como aquelas experiências vivas e eficazes que ele teve com Deus no deserto. Mandão, é no meio do deserto que Deus fala. É no meio da dificuldade que você está que Deus entra com ação. É quando você está doente, você fala assim, tá, e agora? É agora que Deus age. Moisés, sobe aqui que hoje eu quero falar contigo face a face. Quando Moisés estava cheio de ouro, cheio de bronze, cheio de roupas e vestimentas junto do palácio do faraó, ele nem ouvia Deus falar com ele. Ele nem ouvia, não dava ouvido a Deus. Por quê? Porque ele estava abastecido com as coisas que ele podia proporcionar para ele, ou o próprio faraó, o homem que estava lá, dava coisas para ele, então não precisava de Deus. Está entendendo? Mas quando Moisés sai da presença de faraó, quando Moisés ele entra naquele monte tomando conta das ovelhas, e agora ele está única e exclusivamente dependendo de Deus, porque ele não tinha mais o ouro, não tinha mais a prata, não tinha mais os soldados, ele não tinha mais a abastança das coisas dele que estavam ao redor dele para ajudá-lo. Naquele momento ele estava apto à presença de Deus. Por quê? Porque naquele dia, naquele momento, a única pessoa que podia ajudar a Moisés ali era Deus. E a Bíblia fala que ele sobe até um monte, fica lá em cima junto com os animais.
até que ele chega num lugar especial, onde Deus fala com ele, e ele olha, algo sobrenatural acontece. Uma árvore que estava lá começa a pegar fogo, mas ele olha e vê algo sobrenatural. Aquela árvore que estava lá, ela não se consumia, ela ficava intacta, mas estava encandecida pela presença de Deus. E a Bíblia fala o seguinte, que na hora que Moisés olha para aquilo, a experiência com Deus começa a falar ao coração dele, vira para ele e fala assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque no lugar que você está pisando, santo é. Sabe o que ele fala? Deus fala para Moisés: Moisés, tira as dependências do homem, tira as suas próprias dependências, porque a partir de hoje, o teu caminhar não é mais com o homem, o teu caminhar é comigo, e eu tomo conta da tua vida. Sabe o que eu estou falando agora? Tudo isso é para dizer uma coisa para você, queridos: o lugar que você está pisando hoje é santo. Sabe por quê? Não é porque esse lugar é santo, é porque aquele que habita hoje aqui é santo. Aquele que habita hoje aqui é o Deus Todo-Poderoso, que está olhando e dizendo para você: ei, pare de confiar em homens, pare de confiar em si mesmo, espera pois em mim. Porque os que esperam no Senhor, esses não se frustram. E a Bíblia fala que Moisés teve várias experiências. Inclusive está ele lá sentado, ouvindo Deus falar cara a cara com ele, porque ele via Deus falar cara a cara, face a face. A Bíblia diz que ele foi o único homem que fala para Deus assim: Senhor, eu quero te ver. Ah, você quer me ver? Quero. Entra numa fenda de uma pedra, fica lá, que eu vou passar por lá e você vai me ver. Quer coisa maior que isso? Daí Moisés está lá parado, olhando por aquele buraco da fenda, e Deus fala para ele assim: olha para mim. E a Bíblia diz que ele vê a glória do Senhor. Quando que ele ia ver isso no Egito? Quando que ele ia ver isso lá dentro dos templos de Faraó? Quando que ele ia ver isso? Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo maravilhoso, se tivesse tudo glorioso. Queridos, o que eu estou querendo abrir a tua mente e a minha hoje aqui é para eu sair hoje com um andar diferente com Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim hoje, é no meio dessa pandemia, é no meio desse caos, é no meio de tudo isso que vocês estão vivendo, que eu estou me revelando para vocês como teu Deus, que eu estou mostrando para vocês quem é que toma conta da tua vida. Eu estou mostrando para você quem está tomando conta da tua casa, da tua família, das tuas finanças, quem está tomando conta do teu trabalho, quem está tomando conta da tua pátria, quem está tomando conta dessa terra inteira, quem está olhando para vocês com um olhar de misericórdia. Esse sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do exército que te conhece desde quando te formou. Foi isso que ele falou para Moisés. Foi isso que ele falou para Isaías. E é isso que hoje, humildemente, eu venho falar para você hoje aqui. Espera, pois, no Senhor. Porque o Senhor vai fazer você chegar aonde Ele prometeu que chegaria. Amém, queridos? Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. E saiba que é no meio desse caos, onde não tem resposta para nada, onde não tem saída para nada, onde não tem o que fazer, principalmente para o dia de amanhã, que a gente não sabe como vai ser amanhã. Muitos achavam que 2021 ia ser um ano de libertação. Agora é o novo normal. O único que pode preparar o dia de amanhã para você é aquele que um dia chamou os discípulos e falou assim: olha,
Não te preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos orar e agradecer. Eu quero orar e agradecer. A tua igreja está aqui orando e agradecendo. Agradecendo por esse dia, sabe por quê? Porque às vezes a gente está na loucura do mundo, está na loucura da nossa cabeça, está na loucura dos nossos pensamentos e entendimentos, achando que de nós virá a resposta, que do homem virá a resposta. Mas hoje a tua palavra abre o meu entendimento para esperar somente em ti, para esperar somente no Senhor, para esperar em ti, porque assim nós chegaremos aonde devemos chegar. E mais do que isso, é no meio de todo esse caos, é no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio de todas essas dificuldades que estamos enfrentando, no meio de toda essa mortandade, que a gente consegue ver a tua obra, consegue ver as tuas mãos, consegue ver a tua presença. E Pai, a promessa que nós fazemos é essa: nós nos colocamos hoje à disposição do Senhor e queremos que o Senhor continue sendo nosso Deus, que eu tenho certeza que o Senhor será. Tenho certeza absoluta que o Senhor nunca nos desamparará. E eu termino dizendo aquilo que o pastor Wander disse hoje: o Senhor nos carrega nos braços como uma mãe carrega uma criança. O Senhor nos alimenta como uma mãe tem a preocupação de alimentar os filhos. O Senhor cuida de nós como uma mãe que cuida dos teus filhos. E por isso, Senhor, nós hoje, a partir de hoje, descansamos e descansamos só em Ti. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender.
Traga o seu dízimo e a sua oferta durante essa última canção. Que a gente possa entregar tudo em espírito e em verdade, em sinceridade no altar do Pai. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Eu não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos dificuldades em entender o tempo de Deus e temos dificuldade de entender o nosso tempo. Nós vivemos limitados pelo Cronos, pelo dia corrido, pelas semanas e pela mudança de estações do ano. É assim que nós vivemos. Vivemos numa dimensão que só nós entendemos. Mas quando nós tocamos o espiritual, nós temos que entender que Deus se move num tempo que é outro tempo, como disse o pastor Nelson. Ele se move em outra dimensão também, como nós temos que entender. Por isso, quando nós temos um contato com Deus através do culto, da entrega, um pouquinho desse outro ambiente, desse outro tempo, dessa outra dimensão, nós podemos tocar. E é isso que nos traz esperança, de saber que a vida não é só nessa vida. Aqueles que já se foram, um dia o Senhor virá e os ressuscitará para a glória dele, e nós veremos de novo. Isso que é bom. E nós que estamos aqui, continuamos lutando. A Solange está com toda a sua família mais uma vez aqui, é muito bom, com seus pais aqui. E ela trouxe o testemunho, e no seu testemunho ela diz que em outubro foram lá no hematologista com o pai. E aí pegou uma daquelas médicas sem dó. E ela disse assim, olha, o que tem é muito grave, tem que fazer uma biópsia, pode ser um câncer no fígado do seu pai. E elas perderam um chão. Mas a única coisa que a Solange pôde dizer para o paizinho dela foi o seguinte, pai, quando o homem coloca um ponto final, Deus vai lá e põe uma vírgula e continua a história. Pois bem, elas passaram por um tempo difícil, me pediu oração para ser fortalecida. Nós oramos, ela, a sua irmã e a toda a família. Pois bem, foram fazer a biópsia. E aí na biópsia descobriram que na verdade ele tem um fibroma que não é um tumor maligno. E isso era igual uma cicatriz, isso não vai envolver nada, e então estão muito felizes. O papai está aqui, a mamãe está aqui e toda a família. Nós temos que agradecer ao Senhor por esses momentos de alegria. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Vamos crer que Ele continua fazendo o melhor. Aí ela diz assim no final do seu testemunho: obrigado, meu Deus, por tudo e por nos segurar no colo durante esses meses de angústia. Hoje, o que eu peço aos meus pais, José e Maria Alice, meus irmãos Kátia, Daniela e Kleber, e minhas filhas Karine e Larissa, é que nada nesse mundo nos afaste dos caminhos de Deus. E mesmo quando chegar a nossa hora, não percamos a fé nesse Deus maravilhoso. O Deus de toda honra, a Deus de toda honra, toda glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Esse é o entendimento, Solange. Esse é o entendimento, igreja. Aí você fala, essa é uma situação em que a doença ficou de lado. Agora eu coloco o meu caso. Hoje nós vivemos a situação do meu pai na primeira quimioterapia. Pra você ter ideia, ele ficou 15 dias na UTI, teve uma cirurgia de emergência para tirar um tumor no intestino maligno de 17 centímetros. Aí teve embolia e pneumonia, no meio de uma pandemia dentro do hospital. Todos os dias minha mãe com 65 anos de idade de acompanhante. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós estamos em paz. Não é autossuficiência, pelo contrário, é total dependência. Aí converso com ele, ele perdeu 10 quilos, já não era gordo, magrinho, está com 52 para 53 quilos. Mas aí eu converso com ele, e aí pai, como que você está? Está sentindo alguma coisa? Tranquilo. Mãe, como que você está? Vivendo o milagre de cada dia. E é isso que nos sustenta, porque nós sabemos que em toda e qualquer situação, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E é assim que a gente termina. Nós estamos em paz com um Deus que faz e é poderoso e nos promete cuidar da gente. Quero que você tenha uma semana de vitória. Meu desejo é que essa semana o Senhor te dê respostas, porque você está esperando nele.
Que as suas forças sejam renovadas nessa semana. Que você acorde bem amanhã. Que o almoço de hoje seja muito legal. Seja qual for a comidinha que você vai comer lá, ela seja muito gostosa. Que a sua noite de domingo seja uma noite de paz hoje. Que a sua noite de sono seja restauradora. Que você durma a noite toda e acorde bem para amanhã começar a sua rotina, o seu dia. E eu quero te encontrar de novo, para a glória do Senhor, domingo aqui, para a gente ceiar junto. Domingo que vem tem ceia. E se você puder, traga 1 quilo de alimento. Tá bom? Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por tudo isso. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor amado, por seu consolo. Obrigado porque tu continua sendo bom. Obrigado, Senhor amado, porque o Roberto está com a gente hoje aqui. É bom tê-lo no nosso meio. Essa aqui é a sua casa. Continua abençoando o Roberto, Senhor amado, sua família. Senhor amado, obrigado por esse testemunho da Solange em relação aos seus pais e porque eles estão aqui. Obrigado porque, Senhor, tu tem nos dado vitória com o meu pai todos os dias. E nós também queremos esse consolo, porque alguns de nós perdemos algumas pessoas. Mas eu quero esse consolo para a gente lembrar que não é o fim, que um dia nós vamos encontrá-los de novo. A gente vai vê-los novamente, juntamente a Ti. Leva-nos agora, abençoados, para um domingo de paz, uma semana de vitória, para a glória do Teu nome. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora, até que Ele venha. Eu amo vocês, eu amo a sua família, eu oro por vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe.